Boa noite, Rodrigo Tucano. Boa noite, Anderson. Boa noite, galerinha. Tá ouvindo bem? Tô. Ah, beleza. E, ó, já chegando aí, já tá aqui Raicinha, Pedro Júnior, Ana Clara, pessoal chegando. Então, boa noite a todos e todas, boa noite, pessoal. Papo de Longão especial, Papo de Longão número 20. Quem diria? Eu pensava que ia fazer 3 livezinhas lá da questão do autismo e o negócio foi andando, foi andando, foi andando. Então, pra gente fazer esse papo de hoje, queria primeiro começar agradecendo, nesses 20 papos de longão, a minha assessoria de corrida, né? RV Assessoria, Dinamic lá, pessoal da fisioterapia, pessoal do Riso Sushi, pessoal da Cataviro Ambiental, a galera da organização das provas, né? A Move, da Trum, TR Crono, e os corredores, né? Que isso aqui é feito pelos corredores. E é uma alegria estar hoje com essa figura que é a alegria, né? Como ele se diz, corredor e marmoteiro, como tem no próprio perfil dele, para poder alegrar esse 20º Papo de Longão, estamos trazendo aqui Rodrigo Tucano. Então, Tucano, primeiramente, meu irmão, gratidão por ter topado vir bater esse papo, tá certo? A galera fica meio assim quando eu convido, porque eles dizem, qual é o roteiro? Eu digo, rapaz, é papo de longão, é o que for surgindo. A gente vai conversando da história, eu sei como começa, é como é que você chegou na corrida. Agora, como termina, nunca sei por onde vai. Depende aí do quem está assistindo, de quem veio participar. Então, Tucano, muito bem-vindo, uma alegria imensa estar com você aqui. E deixa à vontade aí para você dar a sua boa noite e se apresentar aí para o pessoal. Bom, boa noite, galerinha. É o quê? A sua mãe e seu pai estão reclamando aqui que você não agradeceu a ele. Você agradeceu todo mundo. 20 episódios, não agradeceu não, assim, ó. Mas eu vou falar aqui com ele, viu? A Sim. esposa, né? Ah, entendi, ó. Tô levando pro show de orelha, então tá bom. Viu, Anderson? Quero agradecer a todo mundo, né, pai? Oxê, o chefe que deixa você sair mais cedo do trabalho. Tem que agradecer a todo mundo. É uma alegria e apesar de eu fazer live com o JP, eu tô nervoso pra caramba. Ó, eu não falei palavrão, eu estou controlado, não tomei remédio, apesar disso. E a satisfação falar aqui com a Marília Gabriela da corrida. Olha, ele agora está com essa resenha pro meu lado. Eu só tenho resenha pro seu lado porque você veio falar comigo que não entendia muito desse negócio. Eu digo, como é, rapaz? O caboclo tá fazendo escola aí, a Marília Gabriela da corrida tá me falando que não é muito desse. Ah, rapaz, aí não merece resenha. Eu vou ficar do seu pé até você parar de ser esse falso humilde aí. Cara, capacidade dessa, maratonista, inclusive, né? Parabéns pela maratona que você fez. Orgulho de você, que eu acompanhei um dos longões, né, naquela chuva lá em Ponta de Campina. É muito legal ver que, apesar do grande desafio que é a maratona, que inclusive parece saudável, mas não é, né? A gente pena um pouquinho do corpo, precisa de planejamento e você cumpriu tudo que você tinha comprometido com a RV, você fez. E é isso aí. Quando é assim, eu aprovo. Ó, selo Tucano de qualidade. Isso aqui, com 10 contos, você roda de uma pessoa todinha no ônibus. Beleza, meu amigo. E o pessoal chegando aqui, ó. Joanes, ó o seu parceiro aqui, ó. JP, que vai estar aqui quinta-feira. Boa noite, estou na fisioterapia, mas estou assistindo. Muito bem, meu amigo. Quinta-feira você tá aí, viu? Amanhã tá soltando aí seu vídeo com participação especial do Tucano. Atrapalhação especial de Tucano. Mas esse negócio aqui, bicho, é sério mesmo. Eu conversei com algumas pessoas e o povo veio me perguntar isso aqui. Eu digo, cara, isso aqui eu tô brincando. Eu gosto de brincar. Então, Eu também. como eu disse, agora que eu tive a segunda chance, que foi depois da bariátrica, eu disse, eu não quero mais perder essa oportunidade. Então, eu quero viver dentro da corrida, conhecer gente, fazer brincadeira. Então, se der certo, der, não deu, não deu. Aí até falei com o Fábio, que no início tem uma galera que ficava meio assim e tal. Eu digo, gente, eu vou brincar. Quem quiser brincar, bora brincar. Se não quiser também, tá de boa, tá tranquilo. E aí vamos indo, vamos ver aqui o que é que dá. Mas, Tucano, me diz aí, cara, quem é Rodrigo Tucano antes da corrida? O que é que te levou pra corrida? Eita!
Quem era eu antes da corrida, a minha transformação foi um pouco antes, mas a corrida veio a cimentar, né? Deixar aquilo estável. Eu já tentava, já tinha me colocado num local que eu queria mudar, que eu queria procurar saúde mental, uma boa alimentação. Já tinha visto que o esporte era um dos caminhos para a gente encontrar isso, porque aos 38 anos eu me vi tendo que renovar minha vida. Hoje eu tenho 47. E aí procurei a terapia, né? Entrei numa academia, pratiquei jiu-jitsu na, na juventude. Cara, eu acho que me acho assim tão velho quando eu falo isso. Há um tempinho atrás eu já tinha feito jiu-jitsu, aí, né? Vou voltar ao jiu-jitsu, voltei para academia, jiu-jitsu, alimentação saudável. Só que de lá para cá, até encontrar a corrida, era altos e baixos. Tanto, não digo tanto a saúde mental, mas o próprio condicionamento físico, o emprego que muda, bairro. Eu morava em São Paulo, então quando você sai da zona oeste para a zona sul, muda tudo, você não conhece mais ninguém, não sabe, a academia ficou em outra, como se tivesse morado em outra cidade, sabe? Assim, é bem cruel São Paulo nesse quesito. E aí era uma inconstância, eu vivia no efeito sanfona. E não sei se você sabe, mas efeito sanfona para a saúde é pior do que você se manter um certo nível ali de peso, né? Acima do peso. E eu comecei a me preocupar muito com isso. E vim para João Pessoa, vi que era uma cidade que convidava a gente para o esporte, mesmo assim não cheguei nem a praticar jiu-jitsu por aqui, mas a Ana já tinha corrido, ela já corria. E ela sempre me chamava. E eu fazia todas aquelas desculpas que a gente escuta e que eu escuto hoje, né? Você está louco acordar cedo, está não, domingo e tal, e não sei o quê, e se cansar, para que correr, eu ganho com o quê? Tu vai pagar para acordar cedo isso aí para correr? Todas as desculpas, inclusive o meme que está fixado na minha postagem, é um meme, mas aquilo tudo foi coisa que eu pensei na primeira vez que eu fui numa corrida. Né? O que esse povo está andando com medo de colegial aí, no joelho? Enfim, né? Corta o filme, estou eu andando com medo de colegial até o joelho. E aí, cara, por insistência da Ana, eu já cheguei a fazer 2 corridas, mas depois veio a pandemia e senti que eu gostei, senti que foi legal. A primeira foi um cross country do Cidade Viva. Eu tenho uma foto de Matheus. Eu não sabia que eu iria ser amigo de Matheus um dia. Matheus estava debaixo de um tronco. E eu olhei para ele, eu tinha que me abaixar para passar debaixo e ele tirar a foto. Eu xinguei tanto o Matheus, eu disse, sou filha da mãe, e agora eu tenho que correr. Aí tem uma foto minha assim, ó, no tronco e tal, gordinho. E a segunda já foi Corrida do Bem. Tudo espaçado, assim, sabe? Só choque de realidade, só me chocando. E aí veio a pandemia. E com a pandemia veio o fechamento de academia e tal. E a corrida era um esporte, apesar da gente ter restrição de esporte, aqui em Intermares ficou sempre muito deserto. Na pandemia, então, ficou super, super, super deserto. Então eu me senti à vontade de, mesmo de máscara, sozinho, começar a praticar corrida. Peguei uma planilhazinha do circuito das estações, 5 km, né, para me basear. Fui no YouTube, procurei pra caramba como começar a correr. Tinha 5 vídeos, eu fiz a média 9 fora, eu vou começar assim. Aquele negócio de caminhar um tempo, correr um outro, depois mudando os espaços, os intervalos. Eu acho que eu demorei 4 semanas para correr 20 minutos sem parar. Foi e tipo tu já isso. Sempre ficava de olho no final da planilha também para ver se ia bater em alguma prova? Sim, fazer o retrospecto, né? Para chegar no circuito das estações, que eu acho que foi em novembro de 2021. Mas assim, a corrida me pegou mesmo quando a gente foi num jantar, a gente já podia visitar os amigos, já estava abrindo, né? E todo mundo gordinho. Eu, o casal de amigo meu, a Cris e o Fabrício, e Ana.
A gente pensou assim, vamos fazer uma aposta de quem entra mais, né? Vamos voltar a ser fitness, quem perde mais peso, todo mês a gente faz um jantar, e aí quem perder mais peso vai pesando, todo mês um jantar, vai pesando, todo jantar a gente dá R$ 10 cada um, no final, quem perder mais peso, leva o bolão, leva tudo. Olha que estratégia bacana. Foi brincadeira, né? E a gente, olha, manguaçado também, as conversas, né? De manguaça também, não vou mentir, a gente tava no vinho direto. Rapaz, eu só sei que não houve nenhuma pesagem. Não teve nem a segunda, houve a primeira pesagem, fizemos na geladeira o nome de todo mundo, o peso até dezembro, eu acho. E, rapaz, não teve nem a primeira pesagem, porque, como o Fabrício falou, na época, eu não sei brincar. Eu saí perdendo 2 quilos, eu acho que eu perdi 3 quilos no primeiro mês, assim, sabe? Peguei a planilha e comecei a correr direitinho e tudo mais. E aí foi. Parei um pouco de beber, que eu sabia que beber também dá uma inchada. No primeiro mês já desistiram da aposta, mas a minha alegria por estar conseguindo correr e perdendo peso e chegando na forma que eu me considerava velho, mano. Eu com 33 anos de idade, eu fui num cardiologista que me passou um remédio para arritmia. Nossa. Eu tava mais novo, eu era mais velho. E eu dizia para todo mundo, não, gente, isso aqui não é mais para mim, não. Vamos viajar? Não, viajar não. Eu era indisposto, era sedentário, vivia jogando videogame só, depressivo, não sabia que era depressivo. Mas nessa mudança de vida aos 38 anos, que eu comecei a me alimentar bem, veio toda essa conscientização que eu precisava mudar, que era daqui em diante, né? E aí o que eu faço? É engraçado isso. A corrida veio estabilizar e substituir o psiquiatra. Porque foi um período tão punk da minha vida, aos 38 anos de idade, lá em São Paulo. São Paulo não é uma cidade como João Pessoa, que te bota para cima. Na verdade, ela está sempre tentando te dar uma porrada na cabeça, assim. Coisas surreais acontecem por lá, assim. Aquilo ali, né? Assim, é opinião pessoal, tá, gente? Morei 8 anos, nasci lá, mas aquilo lá não é vida, não. Enfim, pelo menos para mim, eu não me dei, não. Aqui eu tô me dando muito melhor. Inclusive, a corrida, ela substituiu o cuidado psiquiátrico, né? Que eu cheguei até a tomar antidepressivos e tudo mais no começo. Acho que eu passei 1 ano, até os 40, eu acho que foi tomando antidepressivo, em tratamento e tudo mais. Acompanhar direitinho e tal. Já tinha parado. Não, pode Já tinha parado, mas a corrida veio estabelecer isso aí. A corrida entrou na minha vida para me transformar de uma maneira ainda mais radical do que eu ter entrado em terapia, do que eu ter tomado antidepressivo, me alimentado melhor, ter feito algumas coisas de exercício, mas a corrida abriu, desbloqueou uma coisa na minha cabeça. Eu tenho coragem de vir aqui falar sobre minha vida, conversar contigo, rir de maneira espontânea, sabe? Eu era esse cara aqui, mas assim, em casa, com a Ana aqui, com os meus familiares. Quando eu saía, totalmente fechado. As pessoas demoravam para me conhecer. Tipo, agora, pô, tô ficando a gente boa e tal. Mas no começo, não, super fechado, reservado e tudo mais. Assim foi o meu começo. Legal. Tem uma coisa que você falou que me lembrou muito. Eu também, quando tinha 36 anos, que foi quando eu cheguei no pico do meu peso, estava nos 136 por aí, teve uma bioimpedância fizeram que deu 60% de taxa de gordura. Eu tinha mais gordura do que eu. Aí a minha taxa de metabolismo deu de uma pessoa de 69 anos. Então, quando tem isso, né, da bioimpedância. Quando a gente realmente está novo, desmotivado e se achando velho, é porque o organismo da gente realmente está respondendo como um organismo mais velho. Eu acho que um ciclo, né? O corpo fala que tá velho para a mente fala para o corpo que você tá velho, e eles ficam trocando essa informação. Você tá velho, você já morreu, é daqui pro caixão. Eu dizia, é daqui, eu pensava, né? Principalmente quando eu estava trabalhando 16 horas por dia, pensando, Anderson, eu trabalhei tanto
lá em São Paulo, eu trabalhava em casa também. Antes dessa moda de home office, eu tive uma produtora de vídeo que teve clientes muito grandes do YouTube, por isso que eu sei editar mais ou menos. Ó, outra E eu foto trabalhava em casa, modesta. sem O cara é quase um Spielberg aí dos vídeos e nada, fica com essa foto modesta. né? Agora eu lhe pego também. Né? E, e aí eu me vi, olha que loucura, eu me vi pesquisando como era que os velejadores solitários faziam para ir alto mar e conseguir dormir e continuar velejando. E existe mesmo uma técnica para você se privar do sono, né? Porque os caras não poderiam ficar 4 horas dormindo. Senão o barco, acontece alguma coisa, os caras estão dormindo. Uhum. E existe mesmo uma técnica, eu nem vou falar que técnica é, porque isso não é saudável. E eu trabalhei tanto porque eu pensava nisso. E nesses momentos de estar trabalhando tanto, eu chegava a pensar daqui pro caixão, daqui pro caixão, daqui pro caixão. E a mudança de vida que eu tive salvou minha vida. E a corrida, acredito eu, que veio consolidar isso aí. Porque sem a corrida hoje na minha vida, talvez eu estivesse ali voltando aos velhos hábitos. E sempre, como eu te falei, o efeito sanfona é mais prejudicial do que se você estiver sempre ali naquele peso. O corpo ele é forçado a entrar num ritmo de exercício, o coração é sobrecarregado, aí ele entra numa rotina, aí de repente você desiste daquela rotina de exercício, volta tudo de novo, aí você volta com os alimentos que vão entupir veia do coração, então ele já se estressou o coração, não se acostumou, enfim, tem toda uma explicação aí. Exatamente. É todo um estresse o tempo inteiro e o corpo não sabe para onde ir. Exatamente. Mas, então, E a gente como é não que... sabe, né? Mas o estresse faz parte também do exercício físico, né? Quando você Sim. está no seu pior momento ali, no seu pior exercício, no seu pior treino de um ciclo, por exemplo, e eu acho que o meu foi terça-feira agora, até, não, segunda-feira, para você cumprir aquele treino, o teu corpo gera cortisona. Gera mais um estresse positivo, não o estresse né? Isso. Mas, por exemplo, o atleta olímpico, atleta de performance, ele é estressado. Ele pode ter estafa por estresse, né? Então, assim, vamos com calma com o esporte também. Isso, tanto que tem reportagem que traz aquela questão dos atletas de final de semana, que às vezes tem risco cardíaco maior até do que alguns sedentários. Porque você leva o estresse. A gente teve ultimamente, mais recentemente, aquele caso aí do coach que colocou os caras para fazer uma maratona e o rapaz morreu no quilômetro 15. Sim, ele não estava preparado e jogou um estresse no corpo dele imenso. E a gente Então, se engana, né? A gente se engana quando aceita jogar uma peladinha no Futebol Society toda terça-feira à noite. Aí no final, depois da jogadinha, da peladinha, a gente vai tomar uma cerveja no bar da quadra, né? Eu me enganava muito nesse sentido. Ah, não, vou caminhar aqui com meu filho, vou ali, vou jogar todo. Na verdade, você está só colocando lesão pro joelho e tudo mais, enfim. exatamente. Meu amigo, mais uma vez saudar todo mundo que está chegando aqui. Gente, fique à vontade para mandar suas perguntas aqui para o Tucano. Tucano falou lá da sua vida de São Paulo e depois falou da chegada aqui, mas quando é que você veio para cá? O que é que ele trouxe para essas terras paraibanas? Trabalho. Eu já estava há 8 anos ou 10 vindo para cá em temporadas de 2 meses a trabalho, e nessa última temporada a empresa que me trazia fez uma proposta. E aí eu vim. Eu fiquei, né? Eu fiquei, né? Permaneci. Uhum. Chamei meu filho, mas meu filho já estava se estabelecendo em São Paulo, principalmente profissionalmente. Hoje ele faz a mesma coisa que eu, também editor e animador. E animador de festa infantil não, tá, gente? É animador de vídeo. Editor de vídeo e motion. E super orgulho dele, sinto a maior falta que ele não veio para cá, mas também tenho um super orgulho assim dele ter peitado e dito, não, vou ficar, vou tentar aqui em São Paulo.
E, nossa, bate uma saudade lascada. Há 1 ano e meio atrás, ele correu comigo aqui na Orla de Intermares. É muito legal, muito... Foi a primeira corrida de vocês juntos? Foi a primeira corrida. Ele tentou, ele está tentando recomeçar lá, em esteira e tal, mas ele jogava muito bem quando era adolescente, e aí aos 17, eu acho, mais ou menos, inclusive nesse mesmo período dos 38 anos, um dos eventos que fez eu ter que mudar, ou então, né, foi justamente ele ter se lesionado, ele fraturou o joelho, teve que fazer 2 cirurgias, e no pior momento da minha vida. E no pior momento da minha vida, eu tive que ser o melhor pai do mundo. E ele não botava nem o pé no chão, ele dependia de mim para tudo, e eu tinha que cuidar dele de mais uma pancada de coisa que estava acontecendo na minha vida. Mas quando a gente se propõe, e principalmente tem família, né? Minha mãe me ajudou muito nesse período. E aí, cara, chega uma hora que você tá lá no fundo do poço e olha e fala, bom, eu acho que só eu posso me tirar daqui, né? Você olha para baixo, não tem mais nada, né? Eu me peguei num apartamento chique, que era o sonho de vida, deitado, chorando, porque não conseguia nem mais ficar de pé. Ajoelhado eu já tinha ficado sentado e agora estava deitado. Então, de lá, eu acho que se fosse para contar um filme, a gente sabe que filme, vida real não é assim, né? A vida real não é esse estalo, mas se fosse para ter um estalo de um momento de um filme que eu virei a página, que eu decidi mudar, foi esse. De não ter mais lágrimas para chorar e me levantar sozinho no escuro e falar, bom, então vou fazer alguma coisa na minha vida. E, sei lá, 5 dias depois ele sofre essa lesão e me liga desesperado que o joelho tá torto. E eu não tinha nem carro na época, tinha moto. Como é que eu vou levar esse menino para o hospital? E, nossa, mas enfim, passamos por tudo, superamos tudo isso. E eu tenho muito orgulho dele, muito mesmo. E estamos aí. Tem uma parte daquele filme Todo Poderoso. Eu adoro aquele filme. Ele traz umas mensagens legais na comédia, mas traz umas mensagens massas. Que o Morgan Freeman chega no restaurante com a esposa do Jim Carrey. Aí ele faz, olha, se você pede paciência a Deus, você acha que ele vai dar paciência ou vai dar condições para você desenvolver paciência? Se você, é um versículo, né? Se você pede a Deus para sua família ser unida, você acha que ele vai unir a família ou vai dar condições para vocês se unirem? Porque lá no fundo do poço estava querendo força. Então, quem sabe? Então vamos dar uma situação para ele mostrar que ele ainda é mais forte. Parabéns, amigo. É bem isso aí. Chegou uma pergunta aqui para você, ó, do Corre Marlon. Tucano, qual foi o seu maior desafio nas corridas da vida? Eita, cara, que pergunta bonita que eu não entendi nada. Eu acho que na corrida da vida, se for para falar um momento, como é? Um momento o quê? Marcante? Eu acho que eu já respondi ele. Foi esse 38, cara. Qual o seu maior desafio na corrida da vida? Desafio. Rapaz, desafio. Marlon, obrigado pela pergunta, viu? Eu acho que o maior desafio da minha vida foi ser pai. Porque eu fui pai muito cedo e não foi planejado, né? Eu fui pai com 20 anos e até então eu era um molecão. Eu não queria nada com nada. Estava fazendo uma faculdade que eu não tinha vocação nenhuma. Estava fazendo bacharelado de Química. Hoje eu sou publicitário, editor de vídeo e motion graphics. O que tem a ver, né? Exato. E aí o Gabriel veio. E nessa de vou ser pai, foi um desafio, porque eu virei homem, né? Virei responsável, assumi minha responsabilidade, e aí sim apareceu o Rodrigo adulto, e
E foi essa jornada toda, até culminar na nossa, entre aspas, separação, né, digamos assim, né, que eu vim para cá e ele permaneceu em São Paulo, né, o Gabriel. Acho que foi esse meu desafio. Inclusive, tem muitas comunicações que a gente acha que faz com pais e filhos, né, que a gente não sabe. Eu tive que falar literalmente para ele um dia que ele foi um marco na minha vida positiva, que eu, através dele, eu virei homem, eu virei um cara trabalhador, inclusive até, né, ao extremo. E não que isso seja, eu tenha sido um ótimo pai, mas até porque a gente novo, a gente precisa ou bota pão na mesa ou cuida do menino, né? Uhum. A gente trabalha muito, por isso que é bom ser pai um pouquinho mais tarde, que a gente já está estabelecido na vida, curte o moleque. Às vezes eu chegava em casa de noite, e como eu já chegava, ele estava dormindo. Quando eu Aí, saía, ele ele já tava tinha ido dormindo. para a escola. Tal. Às vezes eu olhava assim e falava, nossa, moleque, tu cresceu. Rapaz, tu já está desse tamanho. De tanto que eu trabalhei para poder cuidar dele. Foi um desafio tremendo. E aí sim, eu tive que falar para ele, assim, explicitamente, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Você em nenhum momento acha que você foi peso, que você não devia ter aparecido, que eu me arrependo, que foi acidente, né? Porque sempre fica esse estigma, né? De um filho Uhum. não planejado e tudo mais, né? E, e eu fiquei muito feliz e é também muito pensativo quando depois que eu encontrei a corrida, por exemplo, ele olhou para mim, eu acho que ele estava aqui, ou não sei se ele falou comigo em vídeo ou se ele estava aqui em uma das viagens. Mas ele falou, pai, você hoje você é o pai que eu sempre quis. E aí, ao mesmo tempo que eu me emociono também de uma certa tristeza, né? Porque eu tive que demorar muito tempo para me tornar o pai que ele merecia. Justamente porque vem tudo. Você tem que ser homem, você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar do menino, você tem que aprender a cuidar de uma criança. Você está com uma mulher que não é a que você escolheu, é só a que você tem a responsabilidade. E aí você tenta construir um relacionamento com essa pessoa. Enfim, tudo, né? Você tem que aprender tudo. Vida adulta, relacionamento, filho, trabalho, né? Graças a Deus eu tive não digo sorte, porque foi punk demais. Eu saí de Fortaleza para Curitiba para encontrar emprego. E aí em Curitiba foi muito difícil encontrar emprego. Mas quando eu encontrei, graças a Deus, assim, dobrei de salário no primeiro mês, porque os caras viram que eu tinha capacidade de um trabalho que eu nem sabia que eu era bom. Enfim, foi uma história assim massa, mas fica os. Toda guerra tem umas batalhas, né? E tem vítima, tem efeito colateral, né? Para a gente conseguir cuidar, para a gente conseguir dar uma boa educação para ele, muita coisa ficou pelo caminho, muitos momentos, né? Eu me lembro às vezes, viagens que a gente estava programado, eu ter que dar meia volta no carro, porque aconteceu alguma coisa com o cliente na agência, eu tinha que resolver e tudo mais, enfim, esse tipo de coisa. Que graças a Deus hoje a cada um acabou, né? Essa frase, graças a Deus. Legal, cara. Parabéns, meu amigo. E aí, gente, vocês estão conhecendo aí um outro lado do Rodrigo Tucano, essa figura aí fantástica, que mostra aí também a sua humanidade. E, cara, filho é sempre esse desafio mesmo. Parabéns aí, cara. Você que começou cedo. Eu tenho um irmão que começou também na sua idade. Meu pai também, quando eu nasci, meu pai tinha 20 anos. E a gente sabe quando os pais não estão com a gente correndo. Falo enquanto É, filho de um pai jovem. E eu, hoje em dia, eu peço até desculpa a eles de muitas coisas que às vezes eu julgava tão pesado. Aí quando eu penso hoje, eu com o meu, aí eu digo, pô, quando eu tinha a idade dele, 9 anos, meu pai tinha 29, velho. E eu cobrando às vezes coisa. Mas, parabéns, cara. Você é um guerreiro. E Vamos. tem o outro lado, né? Agora Aham. eu tenho um filho quase contemporâneo, digamos assim. A gente conversa das mesmas coisas e a gente é muito mais próximo, né? Claro, nunca seja amigo do seu filho, porque ele sempre vai precisar mais de um pai do que um amigo.
mas a gente é muito próximo. Ele fala uma coisa, eu entendo perfeitamente. Quando eu também converso com ele, ele entende. E agora a gente com a mesma profissão é ainda melhor, ainda mais gostoso, assim. Legal. A Raíssa está perguntando aqui, como surgiu o Tucano Blogger? Blogger. Ô, Raíssa, tá entregando, Deixa eu né, que completar a surgiu esse pergunta dela. blogger. Junto com o Surgiu o Tucano, o blog, esse tema que você coloca lá na sua bio, dá para ver que correr pode ser com alegria. É mais divertido do que você É mais pensa. divertido do que você pensa. Como é que começa essa história do Tucano aí em redes sociais? Cara, como eu já tinha trabalhado com vídeo, com o YouTube, né? Eu trabalhei com o Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, trabalhei com o Christian Figueiredo, esqueci o nome dos canais agora, o povo é tudo os nomes, tudo, você sabia, trabalhei com o Jovem Nerd, eu fiz os 50 primeiros Nerdologias são meus, eu criei aquele formato, recebi só um PSB do Gaveta e fiz a parada junto com o Átila e a Marinho. E, cara, foi bacana essa coisa. E aí, quando eu vim para João Pessoa, eu vim também cansado um pouco desse mundo que parece legal, mas se, o faturamento é só dos caras, sabe? As estrelas ganham, mas os funcionários nem tanto. A polêmica. Mas E aí, eu fiquei muito. Eu ainda sou, cara, eu só penso em corrida, eu não sei falar de outra coisa. Aí eu vejo alguém, sei lá, um encravado, eu falo, você sabia que quando a gente começa a correr, a encravada passa? E tudo esse tipo de coisa, sabe? E eu fui ficando, eu precisava extravasar esse negócio que eu tava sentindo, essa alegria, essas coisas, essa vontade de compartilhar. E aí eu odiava Instagram, velho. Eu falava que Instagram era Eu ainda acho que o Instagram é um dos males modernos da sociedade, porque o povo tá tudo preso em uma telinha ali. Eu acho que a gente só. As crianças não tinham que olhar. Enfim, essas coisas assim, sabe? Tipo, você só deve entregar um celular para uma criança. Uma criança não. Quando o cara tiver 18, 16 anos, tiver com a personalidade formada, meu irmão. Não entregue essa bosta aqui para uma criança, não. Quando eu vejo a criança no Instagram, nas redes sociais, eu fico chocado. Enfim, mas voltando. Só que era um meio de comunidade, era um meio para eu encontrar informação, principalmente, né? Foi aí que eu encontrei o Corre JP e tudo mais, né? Fui vendo essa coisa de como é que era correr, como é que a gente se inscrevia. E eu pensei, pô, eu vou deixar de fazer isso na minha vida pessoal para fazer pelo menos aqui no meu quadradinho chamado Instagram. Vou compartilhar minhas coisas, vou fazer minhas coisinhas aqui, vou andando, vou dar vazão, né, a essa minha alegria. E a alegria recente, porque eu ficava empolgadaço, velho. E eu via meme de corrida e não sei o quê. Meu irmão, eu quero fazer os meus, quero ver alguma coisa desse tipo. E aí comecei. Aí corri a trilhas urbanas. A primeira trilhas urbanas, lá na Facém. Velho. Aí eu vi o Washington correndo com a câmera. Chapeuzinho de coco, correndo com a câmera, falando. Aí eu, eita, eu sei que vocês também dá para fazer isso, Aí falei, cara, eu vou começar a filmar minhas corridas, puta, que legal, que massa, não sabia, fez assim, né? E eu já tava com o meu Instagramzinho, falando das minhas bestagens e tudo mais. E na corrida seguinte a essa, foi a Trum, de Guarabira. E aí já tava com a GoPro, já tinha comprado uma GoPro, já tô de GoPro aqui. E já fui fascinadaço, já fui loucaço, meu irmão. Parecia que eu tinha tirado uma carreira gigante de areia. Eu já tava tenso, quando ele for tirar uma carreira de... Ai, meu Deus. De areia. Eu também. Na piscina, areia. Mas
Tanto é que eu ainda era meio tímido, e aí já cheguei, e aí Washington, e aí Fábio, e aí JP, já peguei o JP tomando cachaça lá na Trum. E, cara, eu me surpreendi com o que eu ia fazer, porque o que eu fiz lá naquela corrida eu não planejei fazer. Eu, lá nessa de Guarabira, eu já peguei um orelhão na primeira vez e taquei, todo mundo passando, eu parei, eu, alô, mãe, eu não sei onde é que eu tô, e não sei o que, pode ver lá. Ó, Eu ano assisti esse passado vídeo. ainda, no começo do ano passado. É, e aí foi, aí pronto, eu falei, cara, adorei, aí editei o vídeo, ficou, eu me divirto editando, e eu faço o vídeo para Ana. Eu faço assim, para mim, para Ana, para os meus amigos, para quem quem está começando agora, quem cai de paraquedas vendo aquele vídeo. E depois de um tempo, eu escrevi aquilo na bio, porque uma parte da corrida que nunca se comunicou comigo, que nunca se conectou com o que eu vivi com a corrida, foi essa coisa da careta, da braveza, da superação, da garra, do não sei o quê, né? Tem até um grande campeão aí de trilha, né? O Rei da Montanha, acho que é o Virgílio o nome dele, Virgílio. A marca dele, né, é o grito, assim, né? E apesar de respeitar e de idolatrar o cara como atleta, aquilo para mim não me comunica nada assim de raiva, de cara, para mim é alegria, é explosão de felicidade, não é raiva, não é resultado pelo resultado. Quanto mais eu estou correndo rápido ou melhor, ou ganho mais uma etapa na Trum, o processo foi muito massa. O processo foi muito alegre, foi muito divertido. E correr, por exemplo, no asfalto que eu corri em Olinda, a cara tá cara de desespero mesmo. Eu tô aqui lutando, a minha mente está dizendo para, senão tu vai tacar a testa no chão, tu vai, né? A mente que tá alertando ali. Apesar de toda aquela coisa, a gente sabe que mais um pouco a gente vai ter uma felicidade extrema. Porque o cérebro está acumulando toda aquela superação de velocidade e de treino que a gente fez e vai vir uma explosão. E dito e feito, assim, os dias depois de uma prova daquela são maravilhosos. Depois bate a bad, igual toda droga, mas isso é outro caso. Não, brincadeira. Mas é isso, assim, e eu mostro a primeira vez para a Ana, agora ela até mais um pouco ocupada, ela não tem visto antes para aprovar e dar opinião, como uma editora mesmo, sabe? Tipo, ó, corta aqui, eu não entendi essa parte. Mas se ela não rir, eu não faço vídeo. Se ela não curtir, se ela não gostar, se ela chora, ela ri, eu sei que o vídeo tá bom, é ela. Vocês estão vendo em segundo plano, assim, só porque ela tem que ver depois, sabe? Mas e eu acho que quando o conteúdo, assim como você disse, né? Você fez para você e se der certo, se não der, é uma coisa sua. Eu também tenho feito isso, assim. Eu faço para mim, para minha família. E engraçado é que agora, Anderson, a família, os amigos mais próximos estão aumentando, né? Porque do jeito que eu era antes, eu era uma pessoa. Eu tinha muitos amigos online. Eu tinha um time no PlayStation, tal, toda noite, quase toda noite. Entrava à noite só para dar jogar ali meia hora e sair. Mas nem conhecia a galera pessoalmente. Tudo mais. Tenho grandes amigos de 11 anos, cara, jogando junto. Mas era videogame, você senta e joga. Aquilo ali não te faz bem. Meus amigos, por exemplo, eles sentavam, bebiam e fumavam. Eu já estava começando a fumar. Bebia também pra caramba e tal. Comia mal, né? Às vezes ficava com preguiça de fazer jantar, pegava uma comida pronta, porque era mais importante estar lá jogando com meus amigos e tudo mais. Hoje eu vejo que eu estava errado, porque se eu trabalho sentado na frente do computador 8 horas, 9 horas, e eu chegava em casa para me divertir, eu passava mais 4 horas sentado jogando,
E 4 horas era pouco, tá? 4 horas era uma jogadinha. E até Exatamente. meia-noite, 1 hora da manhã, às vezes virava a noite jogando videogame. Por mais que fosse estimulado, né? Pá, mas aquilo ali é jogada de dopamina, é troféuzinho. Eu não gosto do Strava, eu saí do Strava uma vez, só para você ter uma ideia como é que eu sou. O meu Strava já é a segunda conta. Porque a primeira conta que eu estava correndo antes, ainda nem tinha ganhado troféu, nem medalha, nem nada. Eu começava a ver uns negócios de Local Legend. Começava a ver os tempos mais rápidos. Vixe Maria. Eu comecei a me colocar em risco, pegando contramão aqui no Bessa, para poder ser Local Legend. Aí teve uma vez que eu treinei pra caramba, eu saía pra caminhar num dia de off, porque eu queria. Aí daqui a pouco eu olho, é um senhor de 78 que liga corrida, mas na verdade caminha. O cara era Local Legend na minha frente, lá na estratosfera. Eu falei, pô, o cara corre, caminha todo dia, marca com o Strava que tá correndo, ele vai ser Local Legend da minha vizinhança o resto da vida, velho. O que eu tô fazendo na minha vida? Ah, vou apagar isso aqui, porque eu não conseguia parar de fazer a parada. Viciado desse jeito, assim. Então, substituiu um vício pelo outro. Por isso que o povo lá do jantar disse, ele não sabe brincar. Exatamente, Quando pega uma coisa... E você sabe que isso também tem um fundo de compulsão alimentar, né? Como eu tinha problema com manter o peso, o meu problema era o efeito sanfona, em parte era compulsão alimentar. E aí o mesmo gatilho mental, não sei se o hormônio, dopamina, não sei o que é a parada aí, que dá o prazer da comida, dessa mastigação, dessa coisa compulsiva, você vira um compulsivo por troféu, por tempo. Isso aí é. É perigoso, porque você pode lesionar, né? Porque nem toda prova você tem que ir pro cacete, né? Para descer além. E aí eu tenho me controlado mais, assim. Eu ter feito vassoura na primeira etapa da Trum foi quase um detox que eu estava fazendo. Teve que se obrigar a ser o último para dar uma aula. Segura aí. Cara, eu vi uma reportagem. De outra forma e tudo mais. Eu vi uma reportagem colocando que a área do cérebro da gente que se estimula aos vícios, e aí como o da alimento, da bebida e tal, é o mesmo que a gente ativa quando a gente cria um hábito, uma rotina. Então, por exemplo, é ruim treinar no início, mas chega um momento que você transforma isso no hábito e você sente a falta de quando você não treina. É porque você já está ativando a mesma área do cérebro que você ativaria com uma bebida, com outra coisa, só que você está ativando com uma coisa que faz bem para você. Isso. E aí, exatamente. Fica aquela questão. É mais fácil, aí as pessoas querem que essa área seja ativada, do mesmo jeito que ela ativa. Ah, eu vou num bar, eu tenho essa sensação. Mas lá no treino tem isso. Cara, é processo para você. Mas a longo prazo, isso vai trazer mais benefício do que o lado do bar. E olha que eu sou fã do bar. Não deixei o barzinho, não. Eu diminuí, eu regrei. Mas vamos em frente. Cara, tu falou uma coisa aqui da Trum, já que a Trum aqui veio pro papo. Eu lembro que uma das primeiras corridas que eu te encontrei foi lá na 5 Rios. Foi a primeira vez que eu criei coragem de conversar contigo, que eu vi teus memes, ria com sua bexiga. Aí eu digo, rapaz, eu vou chegar aquele estabilizador pesado pra caramba na mão. Correndo a primeira vez com um gimbal que quase arranca meu braço. E chegamos lá na Trum, que teve a história aí, que foi o teu primeiro pódio. O teu primeiro pódio na Trum. E tinha uma floresta que tu nem enxergou. Conta aí essa história. Como é que foi essa primeira sensação? Porque eu vi vídeos daquela prova do final. E a sua cara de emoção, olhando pro troféu, meio... Cara, não tô acreditando no que aconteceu. Conta Qual aí, foi esse que tu viu? Foi o de Guarabira? Da camisa roxa, foi? Foi o da camisa roxa. Qual era a etapa, eu não lembro, mas era um da camisa roxa. A minha... Como, para você ver, né? A primeira corrida que eu fui filmar foi a Trum. Mas a Trilhas Urbanas foi a que me deu a vontade de filmar, né? Que a gente entrou naquela florestinha lá e, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, o que é isso aqui? A gente... a gente passa por um outro processo, né? Depois da corrida, parece que
é só aquilo. Aí quando você vai correr na natureza, você vê que a corrida pode ficar ainda melhor, pode ser ainda mais prazerosa, pode te dar ainda mais benefícios e etc. É, e a Trum, por ser assim, tá no começo da minha história, ela tá muito ligada a mim. Em parte, o cuidado que o Fábio e o Edson tiveram para montar toda a estrutura e tudo mais, né? Eu sendo um cara também publicitário, a comunicação da Trum muito bem feita e tudo mais, aquilo me passou muita confiança, muito respaldo. Não, aqui o pessoal é sério, aqui tá vindo uma galera que sabe o que faz. E eu dei o crédito. Eu fui lá e falei, eu vou. Meus amigos que já corriam, por exemplo, ele falou, eu não sei, essa organizadora eu não conheço, né? Ele vai atrás, né? De saber quem é a Clive Sports e tal. Eu disse, eu não sei. Eles já tinham corrido, por exemplo, o desafio das séries. E eu falei, não, eu acho que a galera... Pesquisei lá, quase um ex-gordo e tal, né? Vou lá, vamos lá. Eu e a Ana, a gente foi lá e a trilha caiu na minha cabeça naquele momento. Eu não tinha treinado para trilha e tudo mais, fui para a menor distância, como tem que ser, né? Quando você não conhece. E foi outra mudança, outro patamar, outra coisa. E aí... 2 meses depois, muito bem planejado o circuito, né? Distâncias de tempo bem definidas. Desde o começo eu sempre sendo muito atencioso para os treinos, joguei a Trum como sendo minhas provas altas. Vamos lá. Aí em Guarabira eu já tinha conquistado o segundo lugar da categoria. E eu acho que em parte foi a primeira prova, não foi tanta participação, foi muito boa, teve 400 e cacetada lá, teve, né, para uma prova de trilha, a primeira, já foi muito bom. Mas eu acho que foi falta de quórum mesmo, assim, que eu fui lá e subi no... Tanto que era três troféus e só tinha 2, né, o primeiro e o segundo. E aí esse primeiro colocado estava em Sapé, que era a segunda etapa. Na segunda eu já falei, agora que eu tenho que chegar aqui mais preparado, né? Porque eu vi que o negócio é punk. E em Sapé me deu a chavinha da competição e eu não consegui filmar direito. E o rapaz que tinha sido primeiro colocado em Guarabira, eu, muito neófito, né, na corrida, já estava com a coisa tipo, ele é o primeiro. Então, se eu passar dele, se eu ficar na frente dele, dessa vez eu vou tirar primeiro. Com aquela coisa de competição na cabeça, né? Que hoje já mudou, mas enfim, naquela hora, o cara me afunda, Anderson, no meu lado, assim, ó, frau, até o peito, porque tinha uma lamaçal lá, né, para subir uma ladeirinha ali, tinha uma área que era praticamente uma lagoazinha escondida. Quando esse homem desceu até o peito, rapaz, eu não consegui olhar nem para trás. Eu sabia que tinha muita gente e ia ajudar ele. Eu disse, meu Deus do céu. E aí comecei a correr. Foi uma prova maravilhosa e daqui a pouco eu não conseguia mais fôlego para gravar e o bastão quebrou e não sei o quê. E eu digo sempre para todo mundo que me acompanha, procurem um treinador, façam as coisas direitinho. Antes, meu treinador passou uma estratégia. Faça assim, no quilômetro X, faça assado, vá assim, que aí quando você faltar 2 quilômetros, você vai passar todo mundo na subida. Anderson, eu vi um filme do rock na minha vida, meu irmão. Aquela musiquinha do rock aparecendo, eu disse, rapaz, eu não acredito que eu tô passando essa meninada, meu Deus do céu. E aquela música do rock, outra experiência maravilhosa, Sapé. Chego lá, terceiro colocado. Minha Nossa Senhora, foi por pouco que eu não ganhei esse troféu, meu Deus do céu. Só que já tinha um filme na minha cabeça. Se eu não tivesse ganhado o troféu, beleza. Mas o filme acabou com o troféu. Eu digo que toda corrida pode ser, sim, um filme, mas prova de trilha, se você se jogar, se você se entregar para a corrida, se você se dedicar a ela, você vive um filme, cara, de Hollywood na sua cabeça.
todas as emoções de dificuldade, todos os perrengues, até se você parar para ir no banheiro, sabe? Tudo vira um filme, um jogo mental, enfim, foi maravilhoso. Mais um tempo para treinar, que aí vem onde você lembra de ter me visto lá, Guarabira, Mamanguape, provinha roxa, aí eu já consegui fazer as duas coisas, correr, não, eu entreguei a câmera para a Ana. Falei, não dá certo eu filmar, não. Aí a Ana foi filmar a prova dela e eu fui sem filmar. Me joguei de novo. Me joguei na prova, foi linda, maravilhosa. Nessa etapa, tinha a bendita da floresta de eucalipto. Eu estava muito focado, velho. Essa pé eu já tinha sido por pouco, né? Uhum. E o trajeto não foi tão fácil de achar as coisas. Então, correr rápido com o trajeto, você trilha, você tem que correr rápido, mas prestar muita atenção no que você tá fazendo. Senão você se perde e já era, né? Isso. Eu não me lembro até hoje de ter visto uma floresta de árvore, muito menos cheia de eucalipto. Não, para mim, eu vi no vídeo da Ana, a filha dela falando, cheirinho de eucalipto, olha que maravilha. Ai, que vontade de morar no mato e criar uma vaquinha. E eu disse, meu Deus, cara, eu passei por isso aí, eu não me lembro. Jesus amado. E foi assim, essa evolução, tanto de corrida, como de vida mesmo, assim, mudando, começando a ganhar massa muscular, porque, né, na trilha a gente precisa trabalhar. E em Mamanguape foi especial porque o cara que tinha tirado segundo colocado, de novo, né? Guarabira tinha um primeiro e eu passei dele em Sapé. Em Sapé tinha um segundo colocado, o Wellington, dos guerreiros do alguma coisa, eu esqueço o nome, o Wellington Maynard. O nome dele eu lembro, mas dos guerreiros, azul, é um galera azul, que tá sempre nas trilhas. Eu falei, cara, eu fiz o que eu podia, olha o tamanho do cara, olha o tamanho que eu vou ganhar nunca num cara desse, você tá maluco. Mas eu fiz o que eu podia, chegou em Mamanguape, eu tava mais treinado ainda, porque eu tinha na cabeça o Wellington, né? Em segundo colocado, bichão fortão pô, treino pra caramba. E aí fui, né, me preparei ainda mais para Mamanguape. De novo, treinador, passando tudo. Opa! Voltei. Tá aí? Pronto. Tô. De novo, treinador, como eu falo, né, passando toda a estratégia da prova. Altimetria, tal, faz assim, faz assado. Quando foi mais ou menos no 60% da prova, eu encontro um rapazinho mais novo do que eu e era hora de eu chinelar. E aí tô eu com esse cara da casa dos 20, 30 chinelando e era minha hora de chinelar e eu passo do Wellington. Num estradão, né, a hora de correr rápido. E aí eu tô naquela emoção, ainda com aquela cabeça de competição. Eu vou passar por ele. E aí para mim, cara, até hoje tá fixado na minha cabeça. Eu tô passando por ele e eu acho que assim, nossa, como é que ele vai se sentir? Deve ser ruim, né? Você tá sendo ultrapassado assim, né? Ele olha pro lado e fala, excelente. Ele olhou para mim, ele viu a minha evolução, ele viu o esporte ali, né? Cara, aquilo me desmontou. Eu passei dele, cara, eu fiquei emocionado como eu tô agora e deu vontade de voltar e terminar a prova com ele, sabe? Mas eu tava com outro corredor do meu lado e ele também, a gente já tava vindo conversando e falando de esporte e tal, a gente tava curtindo correr junto. E eu falei, meu Deus, cara, o que eu tô fazendo? Isso aqui não é sobre chegar primeiro. Isso aqui é sobre você se entregar, e o quanto você se entrega, e o momento. E aí depois, conversando com ele, ele falou, não, é porque eu tô sentindo o joelho, peguei leve um pouco e tal. E assim como o primeiro competidor lá de Guarabira, eu fiz uma amizade, o Wellington hoje, cara, quando eu vejo ele, acende assim, a minha energia, né? De saber que a gente viveu aquilo na corrida e do cara surreal que ele é. Cara,
todo mundo teve muita paciência comigo no começo, porque, nossa, cara, chato, cara. E aí vem no pódio, eu olho o resultado, tá lá segundo colocado. Eu falo, ótimo, cara, putz, que legal. Aí fiquei torcendo pro Wellington ser, inclusive, o terceiro. Uhum. E aí, tô lá esperando meu segundo, já feliz da vida. Aí fala, terceiro colocado, Wellington. Aí eu, "Ê". Segundo colocado, José Brito, o Wolverine, né? "Ê". Aí eu, eita, Poxa. putz, aconteceu alguma coisa, perdi, cara. É porque era parcial, né? Então, Aham. eu vi uma parcial. Aí eu baixei assim, cara. Quando eu baixei assim, disse, primeiro colocado, Rodrigo Tucano. Eu falei, é o quê, meu amigo? Meu Deus! Aí foi aquilo tudo, cara. Eu não consegui conter as lágrimas e tudo mais. E não é só, gente, não é indo atrás de resultado, de tempo, nem de um objeto. Por isso que eu acho estranho, assim, a gente avalia a corrida, né? A gente avalia Uhum. se a medalha é bonita, se não é, a gente tem que falar, né? Se o tamanho, essa foi a que eu mais gostei, essa está bem trabalhada. Mas se você acha que corrida é um objeto, para ganhar um objeto, para ganhar aquele bicho aqui, aquele. Não é. Aquilo ali é só um símbolo para você sempre olhar para ele e lembrar do que você viveu. Assim como a gente conversando aqui, eu estou revivendo tudo, né? É Mas isso aí. e a Trum nesse primeiro ano foi assim, e foi construindo uma amizade tanto de competição, como também assim, Marcelo Máximo tem um grupo, né, que organiza treinos de trilha, e Fábio, Márcia que está aí, ó, também participa desse grupo. A trilha foi entrando na minha vida junto com a Trum, junto com essa coisa, junto com a amizade com eles, com o Marcelo, com o Flávio, com Fábio, enfim, eu não gosto de falar nome porque eu vou esquecendo do povo. Mas hoje em dia até um grupo muito maior, tem muita gente aí online agora, e vai construindo isso. A gente acha que é uma coisa assim que, o Tucano tem uma estratégia, começou a fazer um Instagram e agora está ganhando relevância e ganha uma inscrição e está fazendo tal coisa. Não, gente, é tudo. Isso aqui chama rede social, isso aqui não chama rede internética, rede digital de likes e computadores. Se você quer ser relevante aqui, seja relevante na vida. Se você quer ter alguma relevância social, seja relevante na sua vida. Socialmente, seja realmente amigo das pessoas. E esteja genuinamente interessado em outras pessoas. Quando as pessoas me mandam mensagem de direct pedindo ajuda, de cupom, de dúvida, eu estou atendendo alguém, eu estou conversando com um potencial amigo. Assim como o Fábio um Isso. dia olhou para mim e disse assim, quem é esse doido aqui que está falando comigo que gostou da prova, que tal e que não sei o quê, e me perguntou como é que faz para treinar, sabe? O primeiro contato é sempre assim, o primeiro contato e é a evolução de uma amizade, de uma convivência, de um interesse mútuo, é que faz isso ser construído. O interesse mútuo que era corrida, mais especificamente treinar trilha, conhecer novos locais e tudo mais. E aí vai construindo o interesse, as coisas vão se alinhando. É claro que você não tem esse alinhamento com todo mundo, porque as pessoas são diferentes, tem gente que treina Uhum. por diversos motivos e até veio a corrida de outra forma, né? Mas a gente vai construindo. E aí no segundo ano, na Trum, eu falei assim, cara, eu preciso devolver um pouco do que eu recebi da Trum. Porque eu tinha mudado minha percepção sobre corrida, sobre a vida, sobre competição, fui aprendendo, porque eu me joguei. E eu costumo dizer assim que você precisa muito escutar a corrida dentro de você. A corrida, quando você diz assim, tá bom, corrida, eu quero viver mais você, eu quero fazer mais corrida, quero correr, gente, não é correr mais rápido, não é correr melhor. Correr sem Uhum. reclamar tanto, por exemplo, correr sem sofrer tanto. Eu quero que essa corrida seja mais prazerosa.
E aí, se você começa a pesquisar as coisas, começa a ouvir a corrida dentro de você, ela vai te dando conselhos para a vida saudável, para a vida melhor. Por exemplo, você come muito, ou dorme mal, ou tem um estresse muito grande no trabalho, e vai treinar na sequência, você não vai treinar bem, você vai treinar sentindo aquilo, né? Inclusive estresse de trabalho, alguma coisa assim, também você pode estar todo dia, sono, alimentação, exercício, academia, mas se você teve um grande estresse no trabalho, você se jogou para aquele estresse no trabalho, vai correr, meu irmão, aquela coisa vai estar te martelando na cabeça e você não vai correr melhor. E aí eu comecei a escutar a corrida, assim, na minha cabeça. Eu falo, bom, vou construir alguma coisa aqui. Segundo ano, estou eu ainda preocupado com essa coisa de troféu e tudo mais. E aí, vou fazer de novo na Trum, vou ganhar troféu de novo na Trum, vou fazer e tal. Aí o Fábio estava com dificuldade para achar o vassoura da Ralph. Uhum. E aí ele me pediu pessoalmente, disse, Tucano, cara, preciso. E aí eu falei, cara, é o destino, então bora. Bora, eu vou trabalhar esse ninho, vou encarar como sendo um detox de resultados e essa coisa de correr rápido na trilha. E foi maravilhoso, cara. Foi 7 horas dentro da trilha. Acompanhei 3 corredores diferentes. Uhum. Que Teve até um período que a gente foi junto. É. Eu, você, Rodrigo, na hora que você estava acompanhando, agora que a gente se encontrou também. Foi naquela hora que a gente se encontrou, por exemplo, o primeiro corredor já tinha voltado na gaiola, porque sentiu realmente estava com uma lesão lá. E aí eu estava correndo rápido atrás do segundo corredor, né? Do penúltimo colocado, digamos assim. Né? E depois ainda teve o antepenúltimo. A gente correu um pouco mais ainda. E mesmo assim, mesmo dentro daquela prova, dando tiros, eu tive que ficar 7 horas lá dentro, naquela montanha-russa lá, com uma competidora que estava determinada a terminar, concluir a prova. Não é o ideal fazer isso, né? Passar 7 horas para concluir 29 quilômetros na trilha. Eu me desgastei, ela muito mais, né? Deve ter se desgastado. Mas foi uma experiência, uma lição de vida, está registrado em vídeo. E é isso, cara. Aí a surpresa da Campina Grande, o último capítulo, até agora, né, que sábado tem de novo, foi que aí a galera já gostou de ser vassoura, então já apareceu os candidatos para vassoura, já fui liberado da função, né? E falei, agora eu vou filmar, porque Campina Grande é terra da minha avó materna, vou filmar, é muito bonito, as rochas e tudo mais. E a surpresa foi que eu fiz isso, e quando cheguei, fui quinto colocado, dessa vez geral. Aí eu fiquei, aí pronto, aí lascou, aí tudo detox da vassoura foi pro saco, porque agora eu quero correr. Então, areia que aguarde. Aí saiu o monge budista e entrou agora a faca na caveira. Mas eu ainda estou trabalhando isso na cabeça. Tem vezes que eu acordo e digo assim, não, para areia eu vou correr rápido. Aí outro dia eu acordo e falo, não, parei, eu vou de boa, vou filmar, vai ser muito bonito lá também. Aí eu fico pendendo a pulso assim, ó. Quando chegar no dia, vamos ver o que é que vai ser. Mas, olha, muita gente aqui... A culpa é desse ranking, rapaz. A culpa é do ranking desbravadores. Saiu o ranking desbravadores, aí só até o quinto colocado ali e tal. Aí eu falei, olha aí, ó. Eu não corri rápido no primeiro, mas se alguém falhar, se alguém faltar as duas que vem, talvez eu entre nessa daí, que eu tô pegando geral agora. Aí já vem a cabecinha. Anderson, cabecinha de gente que tem esse negócio é horrível. Você nunca pode, gente, nunca decidam nada depois de um treino, depois de uma prova. Só decidam quando você tiver cabeça fria, treinando duro, acordando de manhã com preguiça. Aí é hora de decidir as coisas. Porque eu volto das provas
no outro dia, pensando, no outro dia não, no mesmo dia, porque no outro dia eu tô acabado. Pensando tanta coisa incrível, eu falo, ainda bem que eu não boto nada para frente. A última agora, eu vou contar porque eu não vou fazer. Mas eu fiquei pensando assim, rapaz, como na primeira prova, na primeira volta, eu voltei, eu cheguei antes de muito ultra, que largou muito antes de mim, será que eu ganho o troféu no ultra? Ou melhor, Ei, será? Olha, vai vendo. Será que se eu, não se eu é nem se eu termino a ultra. Será que eu ganho troféu na é, ultra? já que eu fiz a primeira volta mais forte, né? Aí peraí, mas talvez então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar dois números do Ralph e do Ultra, e aí eu faço o Ralph, faço o Ralph com dois números, Ralph e Ultra, com dois números agarrados na camisa. Na primeira volta eu deixo o número do Ralph e Ó, parto para o Ultra. E aí eu vou ganhar dois troféus, será, mano? Você vai. meu Nove, Deus. nove. É, velho. Ana, criaram um monstro, Ana. Não, não criaram, não. Eu tô abrindo o jogo de um pensamento breve que passa pela cabeça da gente. Quando a gente está Passa, mas passa mesmo. dopaminado. E É. aí eu entendo quando você escuta o cara falar que está saindo dos 10 km para fazer maratona. Entendeu? Não, Que está eu saindo dos 10 para. quando eu Por terminei a quê? Porque maratona, o cara decidiu na hora errada. O cara decidiu quando estava dopaminado de um treino muito massa, de uma corrida. Entendeu? Não pode definir meta, nem a próxima prova nessa janela de vício, de dopaminado ali. Você tem que decidir é, depois. Decida quando você estiver acordando com dificuldade, com preguiça pra caralho, pra treinar. Desculpa. Aí é o momento, entendeu? é. Aí é o momento de você decidir. Não, para ter uma ideia, semana passada eu fui participar de uma pesquisa lá na UFPB que me convidaram. Estão pesquisando a utilização da substância para ajudar a esfriar o corpo para o corredor ter mais desempenho. Aí o primeiro dia era para fazer o teste de 3.200 lá na pista de atletismo. Aham. Aí cara, a última vez que eu vim nessa pista de atletismo, eu estava na universidade, eu estudava, eu tinha 22 anos, era para fazer 12 quilômetros, não, 2 quilômetros em 12 minutos, aquele teste de Cooper. E eu quase morro, que significava o pace 6. Quando eu comecei a correr, porque na semana anterior eu tinha feito um treino que eu terminei meus 2 últimos K abaixo de 5. Eu digo, cara, eu vou tentar segurar essa bexiga. Primeira volta, consegui segurar no 4,15. Aí fui. Olha. Pá. Aí foi desgastando, meu segurando. Desgastando, mas segurando. Resultado. Eu fiz os 3,2 em 4,38. Eu nunca tinha feito um teste desse. Agora, a Renato me explicou. É porque você fez a maratona. Sua capacidade aeróbica está muito aumentada. Então, se diminui a distância, você consegue segurar mais tempo. Aí eu já veio na cabeça, Renato, eu quero correr uma prova de 5 para ver se eu consigo baixar. Aí Renato faz, na minha cabeça, acho que dá para eu fazer abaixo de 25 minutos, Renato. Pelo menos segurar ali. Aí eu acho que dá para tu fazer uns 22. Eu digo, aí tu não joga lenha, que aí eu vou querer fazer esses 5 e tentar fazer os 22. Por quê? Porque tava depois do negócio fica empolgado. Agora no circuito fez os 5, então, ou não? Não, eu fiz 15. Fez 15. Eu vou, sabe onde é que eu vou fazer 5 também, que eu fiquei curioso para saber qual era o meu tempo nos 5? No circuito popular agora, é Gás ou Rangel? Eu esqueço. Acho que é Rangel. Vai ser quando? Vai ser dia 22 agora. Eu tô pensando em colocar lá no circuito João Pessoa, que vai ser na praia, no plano. Eu tô pensando em jogar uns 5K lá eu vou levar o André para correr de novo, né, meu filho? Sim. E aí eu vou tentar brincar. Aí eu já tava lembrando de tudo. Eu digo, rapaz, nessa eu não vou filmar, não. Eu vou deixar a câmera. É bom. O circuito é bom. O circuito é bom. Vai ser plano lá. No Rangel tem sobe e desce. É um trajeto, um circuito, um percurso
que o pessoal fazia antigamente, nas Legal. corridas de rua, quando ainda não tinha chip nem nada. Olha, Tucano, muita gente aqui dando feedback, que a sua emoção emocionou todo mundo. Eu mesmo também, teve uma hora que eu tive que engolir. Quando você falou de filho, eu engoli aqui. Mas, assim, cara, acho que você traz uma coisa muito legal, que você sai de um cara que teve depressão e teve a vida aí toda desregrada, se encontra na corrida, consegue achar a alegria no asfalto, a alegria na trilha, a alegria quando é vassoura, a alegria quando é pódio. E Márcia colocou uma coisa que eu penso muito desse jeito. Correr parece que é um grande exercício de autoconhecimento. Cada vez que quando você fala, escuta a corrida dentro de você, é a questão do autoconhecimento. A gente, quando começa, a gente fica muito querendo se comparar com os outros. Depois a gente vê que a única comparação que a gente tem que ter é com a gente mesmo. E quando a gente olha para, por exemplo, você mesmo está dizendo, se lembrar de mim nas primeiras corridas e ver hoje, o autoconhecimento é uma coisa fantástica. Eu estou aqui com uma pena que nós já estamos chegando perto do final aqui da hora. Eu nem vi essa hora passar, mas queria muito te agradecer realmente todo esse relato. Como eu disse, eu sei como começa, não sei como termina, mas posso dizer que hoje foi uma das lives mais emocionantes que a gente teve. Você realmente... A gratidão por você abrir seu coração aqui e trazer um pouco desse lado. E a galera conhece muito a brincadeira, o tucano, que é alegre, que é isso, mas também que tem esse tucano, que também teve problema na vida, que também passa por luta, que também trabalha. Então, isso aqui, gente, não é porque a gente é alegre que a gente não tem problema. Mas aí a gente aprende a como conviver com os nossos problemas de uma forma mais leve também com isso aqui. Então, gratidão, meu amigo, gratidão pela paciência, gratidão pela generosidade quando eu te conheci, de você estar me dando dica. Até hoje você me dá dica, passa mensagem, Anderson, olha isso, Anderson, cuidado com isso, Anderson, com aquilo. Quem não sabe, eu tô, como eu disse, brincando, às vezes eu faço umas cagadas aí no meio, faço umas besteiras, aí tocando, mando uma mensagem, ei, cuidado com isso, cuidado com isso aqui, tal, não sei o que lá, eita, pô, deixa eu ir lá consertar. Tá. Então, é muito legal ter uma pessoa que também está fazendo o seu, mas também sabe olhar para o lado, sabe olhar para trás. E eu vejo que você tem isso de querer sempre ajudar pessoas. Tá aí o Pedro Júnior, tá aí várias pessoas que apareceram nos seus vídeos e que você dá força, você ajuda. Então, é muito alegre assistir uma prova com os olhos de Rodrigo Tucano. É sempre um vídeo que a gente gosta muito de ver, porque vê o lado divertido da corrida e eu acho que é isso mesmo. Tâmara, que minha esposa, ela diz que nos meus vídeos eu estou sempre sorrindo. Ela diz, tu parece Belmarco Chico, não para de sorrir. Eu digo, cara, porque eu estou feliz. E Tucano é essa alegria imensa. Então, cara, gratidão. E muito bom tê-lo aqui. Vamos estar na Trum. E aí eu deixo para você fazer aí a sua mensagem. O recado que você quiser deixar, a mensagem que você quiser deixar, agora é seu. Eu acho assim, Anderson. É muito bom a gente receber tapinhas nas costas, né? Mas às vezes, muitas vezes, os tapinhas nas costas, eles significam, isso não é problema meu. Vai lá, campeão, né? Uma coisa que pode contribuir, que eu sei, o conhecimento, que tem um conhecimento que pode te ajudar, isso eu trago desde a época que eu era, outra parte da minha vida, que eu era missionário, que tinha muito uma coisa na nossa cabeça, que era, se você sabe a verdade e você não transmite, você é responsável por isso, né? Você tem a responsabilidade de transmitir, de levar a palavra de Deus, a verdade, né? E tudo mais. Então, eu acho que isso ficou enraizado em mim, assim, se eu sei alguma coisa, eu posso ajudar, posso transmitir. E é muito legal receber tapinha nas costas, elogios, ficou massa. Mas quando você tem um conhecimento que isso vai ajudar e vai abrir certos caminhos para a pessoa, eu me sinto mesmo na obrigação assim de falar. Inclusive, às vezes, eu acredito que eu sou mal interpretado. Porque, mas você nunca tem alguma coisa positiva para falar, você nunca, às vezes, né? Principalmente nos meus relacionamentos anteriores,
primeiro casamento, etc. Eu era muito mais assim uma pessoa que estava ali para dizer onde é que a pessoa poderia melhorar do que, na verdade, dando os parabéns e tudo mais. Só que a maturidade também vem para, às vezes, a gente dizer assim, não, tem a hora do elogio e, às vezes, tem a hora de você dar o toque, né? Por exemplo, eu nunca passei por um corredor e tentei corrigir a biomecânica da pessoa. Eu não conheço o histórico dela, não sei se ela tem algum problema de escoliose e o braço do direito vai fazer um pouco mais de movimento, porque o corpo é sábio e sabe que a, a coluna aqui atrás está dando justamente né, o equilíbrio, né, que precisa. Tem essa certa responsabilidade. Mas já com o meu amorzinho, que eu sei, que eu conheço, que a gente está aqui todo dia correndo junto, treinando junto, eu sei todas as dificuldades que ela passou para começar a correr forte hoje, como ela está, a gente está sempre comentando, ó, vai um pouquinho assim, faz assado, tudo com calma, né? E até assim, é um pedido público, né, de desculpas e explicações, porque quem convive comigo diariamente também tem esse lado, né, você já notou, né, que não é, às vezes, daqui, Tucano, né, cara, não ficou bom. Essa semana, por exemplo, um organizador mandou uma camisa e eu falei, cara, essa camisa não tá legal não, velho, não vou mentir. Já teve organizador me mandando medalha e eu falar assim, meu amigo, você é louco de fazer isso? Você tá doido? Isso aí vai dar processo, sabe? Tipo, o cara, como é? Eu disse, não, porque você vendeu uma coisa, você vai trocar agora? Você não troca, cara. A gente já divulgou a câmera. Não é ninguém que vocês conhecem não, tá, gente? Mas, enfim, não pode e tal, sabe? E aí, pô, eu acho que talvez eu salvei o cara. E o cara, né, tava mandando para todo mundo e todo mundo dando tapinha nas costas. Tipo, não, peraí, ó, se você fizer isso, como você já divulgou, vai ter muito corredor reclamando que, até de, como é que fala, de, quando é o crime de, que você vende uma coisa e dá outra, né, de crime de estelionato, sei lá, umas paradas assim, sabe? É até passível disso. E aí a gente vai construindo o quê? Construindo uma amizade, se melhorando. Tenho certeza que se eu tivesse no seu setor, eu iria muito mais apreciar que você me desse os toques de como trabalhar melhor na sua área do que você sempre está me dizendo, tá legal, tá bom. É sinal que a pessoa não se importa com o outro, né? Que eu não me importa. Eu não quero que o Anderson melhore, eu não vou dar dica pro Anderson. O Anderson é meu concorrente, alguma coisa assim. Eu não. Estamos aí, gente. Estamos para melhorar, estamos em prol da corrida. Nenhuma concorrência com nenhum digital influencer de corrida, principalmente daqui na nossa cidade. A gente tem mais é que se unir mesmo, sempre trazendo um lado positivo da corrida, os cuidados principalmente, né, da corrida, e desse lado, assim, eu tenho um lado muito empolgadão, vamos nessa, e o JP tem um lado mais tipo, ó, mas vamos com calma, ó, vamos pegar aqui, vamos fazer tal coisa, cuidado com isso, né? A gente se complementa nesse sentido. E o recado que eu dou é que a gente faça o que faz bem. E nem sempre o que faz bem é o que você quer, né? Tudo na vida, inclusive o que você come hoje, o que você acha que gosta, nada mais é do que um hábito construído. Tudo. Você falou isso e eu ia até falar na hora. Tudo da sua vida é hábito. O jeito que você fala é um hábito. O jeito que você come é um hábito. As coisas que você gosta é um hábito. A sua Coca-Cola, o seu pastel, tudo que você acha que ama e gosta e não consegue viver sem, na verdade, você construiu um hábito. E aí se assemelha, inclusive, a um usuário de droga. Seja no videogame, seja aposta, seja qualquer coisa que te faz mal. Nem tudo que você quer, que você gosta, te faz bem. Procure construir os seus hábitos do que realmente te faz bem. Seja comida, seja rotina, seja pessoas. Eu tenho tido uma força de vontade de melhorar 1% em qualquer área da minha vida. Porque eu
fiquei com muito medo de ter um infarto fulminante, de ter um problema no coração e morrer muito jovem. Porque, como eu te falei, aos 32 eu já estava tomando remédio para arritmia de coração. Então eu pesquisei tudo, assim, desde o que era um sono melhor, o que era que poderia estar me fazendo ter um colesterol com 300 e cacetada de LDL. Acho que LDL é o ruim, né? Acho que é. Enfim, o colesterol ruim. Eu estava com triplo, e aí o triglicerídeos, que era o que ajudava esse colesterol ruim, também estava alto, e eu já tinha começado, inclusive, a praticar esporte. Então, assim, vocês estão falando com alguém que um dia não viveu sem lasanha, que não se via sem uma coxinha, que dizia que café da manhã sem pão francês e requeijão não era café da manhã, que odiava gente, local com muita gente. Eu falava, o ruim da vida é o ser humano. Eu era aquele cara que falava eu prefiro os cachorros, sabe? Aquele negócio. Vivia jogando videogame, achava que era isso. Eu era introspectivo, tímido, sedentário. Eu tinha um monte de como eu sou. Eu sou isso, eu gosto disso. Eu era cheio de coisas que me limitavam, que eu me definia como isso. Todo hábitozinho que eu fui desconstruindo, que eu fui tendo a força de vontade no começo, de mudar, hoje é natural. Hoje eu posso dizer para vocês, eu sou um cara que adora correr, eu sou um cara que adora dormir e acordar cedo. Eu era um cara noturno. Eu dizia que eu odiava, mas 9 horas para mim era cedíssimo. Era tipo, meu Deus, acordar tão cedo, 9 horas. Exame de sangue, essas coisas, eu ficava, pô, mas tem que acordar 7. Enfim. E hoje eu sou outra pessoa, totalmente mudada. Por quê? É milagre, é não sei o quê, não sei o quê. Não, é método. É construção de hábito. Eu botei na minha cabeça que isso vai ser bom para mim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Para mudar meu sono, eu vi todas as pesquisas e tudo mais, e métodos. Inclusive, até o Netflix tem uma série muito boa sobre o sono. E o melhor controlador de sono da sua vida, que existe vários métodos, mas um dos melhores é você acordar todo dia no mesmo horário. De domingo a domingo. O seu corpo é biologicamente feito para acordar no mesmo horário. Não é disciplina, é rotina. E a natureza, o organismo vivo, ele é feito de rotinas. Você tem uma rotina alimentar, você come, é digerido e vira cocô. Você toma água, vai não sei aonde e faz xixi. Você dorme, acorda e não sei o quê. Tudo é uma rotina, tudo é um ciclo. A rotina é só olhar a natureza. Exato. A rotina e o hábito construído é que faz você ser tão filosófico sobre o que você é. Na verdade, você mesmo conduziu um cachorrinho na sua cabeça, dando droga, dando petisco, e virou essa pessoa. Se você tivesse nascido no Japão, você não ia gostar de coxinha. Você ia odiar a feijoada. É o hábito que o japonês tem de comer a comida de lá, por exemplo. Então, tudo é hábito. Aí eu comecei a dormir e acordar no mesmo dia, não fazendo acepção de sábado, domingo, feriado. Não caindo na armadilha que eu mereço. Hoje eu vou descansar, porque hoje é sábado. Eu falei, eu vou rejeitar isso na minha cabeça. Não é isso. Isso não faz bem. De novo, se faz bem é o que você gosta é o que faz bem. Então eu peguei e comecei a acordar todo dia 5 horas da manhã, religiosamente. A partir do momento que eu comecei a acordar todo dia, os dias foram ficando desregulados para o meu sono para ir dormir o quê? 7 horas, 8 horas antes das 5 horas da manhã. Hoje eu não sofro para acordar, para treinar, para fazer qualquer coisa. Hoje eu não sofro para dormir. Acabou isso na minha vida. E o que era melhor? Eu estava me forçando a acordar cedo. De segunda a sexta, me fazia bem. E no sábado e domingo eu relaxava. E aí o organismo desregulava. Cortisol, não sei o quê. Colesterol, tudo desregulado. Para voltar segunda-feira para o velho sofrimento. Para o meme da segunda-feira. O meme que segunda-feira é chato. Gente, se liberta disso. Segunda-feira é um dia criado pelo homem. O teu corpo,
Acorda com a luz, com o sol, vai dormir com a noite. Não faça acepção de sábado, domingo, feriado. Seja feliz na segunda, seja feliz na quarta, seja feliz no feriado, seja feliz no sábado. E comece com pequenos hábitos, como acordar todo dia no mesmo horário. Acorda todo dia no mesmo horário, o organismo vai todo se regulando. Intestino vai regulando, Anderson. Intestino, o que tem a ver, velho? Colesterol, cara. Colesterol meu regulou por causa disso. Olha que doido. Aí você pega isso do que faz bem e do que você gosta. Não tem mais o que eu gosto. O que eu gosto é o que eu faço. E o que eu faço é o que eu gosto. Se tudo é hábito, eu vou reconstruir esse hábito. Se isso está me fazendo mal, eu vou parar de fazer isso e substituir por outra coisa que me faz bem. Só ter a paciência da força de vontade e acreditar, principalmente. Quando eu soube, quando eu acreditei, quando alguém, como eu estou falando aqui para a galera, que alguém como eu disse como a vida funcionava, como a mente funciona, eu falei, beleza, eu vou reprogramar essa mente para uma pessoa que eu quero ser. E aí hoje eu estou me tornando essa pessoa que eu quero ser. Eu me olhei um dia no espelho e falei, eu não me vejo aqui, eu não quero ser assim. E não era forma física, estética e vaidade, não. Era a expressão do meu rosto. Tem muita foto antes e depois minha, que o meu rosto, eu falei assim, a minha emoção, eu vou colocar aqui como eu estou me sentindo agora. E eu tirei uma foto de como eu estava me sentindo. Mas eu projetei onde é que eu queria chegar. E pequenos hábitos, cara. Tudo, uma pequena coisa, 1% aqui, 1% ali. Fui pesquisar banho gelado, com banho quente, fui pesquisar tudo. 1% de cada coisa na minha área eu vou melhorar. Ah, mas muita besteira, né? 1%? É, mas se eu fizer um pequeno sacrifício em cada areazinha de 1% da minha vida, eu vou limitar, eu não vou sofrer para mudar, porque é só 1%. E se eu mudar 15 coisas na minha vida, eu mudei 15%. E de 15 vira 30, de 30 eu viro outra pessoa, 100% mudado. E é isso aí, meu pequeno recado. Tá? Pequeno. Eu estava pesquisando aqui, tem um jogador, ele até faleceu, esqueci o nome dele, de basquete. Ele falou justamente isso que você disse. Qual era o segredo? Sim, eu tô ligado, eu esqueci o nome dele. Pô, um mito, né? Um ícone do esporte que a gente esqueceu o nome. Pois é. Kobe o famoso Bryant, quem? Não, Kobe Bryant morreu, não? Não. Não. Mas ele dizia isso. Nome assim. Qual o segredo? Todo dia melhore 1%. 1% não é nada, então dá para você melhorar 1% todo dia. Agora, pega 1% 365 dias. Quantos por cento você vai ter melhorado? Então, nesse caso, eu vi essa fala dele. Mas nesse caso, eu também não gosto do discurso de seja melhor, sabe? De seja melhor, de ter essa obrigação. Isso também é muito chato, porque isso, de novo, gera o estresse, né? É um pensamento bacana, mas ele já estava tão acostumado à performance que ele pensou assim, eu não quero aumentar. Isso para ele, na verdade, foi até um alento. Porque eu tenho certeza que na cabeça dele ele queria mudar 10%. Kobe Bryant. Eu falei certo, pô. Kobe Bryant. Valeu, gente. Eu tenho certeza que ele queria mudar muito mais. E ele teve que se acalmar e melhorar só 1%, sabe? Porque ele já era um super atleta, já fazia tudo, sabe? Então ele pensou, vou melhorar 1% só, sabe? Porque se você se pega querendo sempre fazer tudo melhor, sempre fazendo... você também cai num outro perigoso, que é essa coisa dos coaches de hoje em dia, que você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Esse cara até do rapaz que faleceu prega muito isso, assim. É melhor. Não, você faz o seu melhor. O seu possível. É isso. E aí, para mim, o meu possível, o mais fácil, é não fazer um sacrifício tão grande de mudar de vida, de não ter que sofrer para acordar segunda-feira. Para mim, melhor é eu ir atrás da melhor forma de dormir. Qual é o que vai fazer a coisa solucionar da melhor forma. Assim como eu estou aumentando as distâncias aos poucos, também para evitar sofrimento. Também para não me frustrar
em 6 meses, porque tá doendo tudo, tô cansado pra caralho, tô dormindo no trabalho, e eu desisto da corrida. Isso. Porque quando você se joga num desafio muito grande, a mente vai te colocar um complexo, vai te colocar um sistema de mecanismo que quando tu pensar na corrida, na verdade, vai ter aquele sentimento interno aqui que vem de dentro. Eu já conversei com gente que passou por isso, vem uma angústia, velho, como se você tivesse passado por uma grande trauma, por uma grande vergonha, ou sei lá, todo mundo teve um dia ruim na escola, né? E quando você lembra disso, não dá uma coisa ruim aqui na barriga? Pois é, se você se ataca demais a corrida, vai para grandes distâncias, faz algo muito acima da sua capacidade sem treinar, você gera esse sentimento. E você não sabe disso. Você vai lá, na mesma hora você comemora, nossa, que alívio. Na verdade é mais alívio do que alegria, porque você conseguiu. E aí, à medida que você vai voltando aos treinos, aquele sentimento começa dentro de você. E as pessoas abandonam a corrida. E eu não quero de forma nenhuma abandonar a corrida. Meu principal objetivo na corrida é longevidade. Isso. Exatamente. Longevidade. Não parar, não interromper. Eu não entendo como é que tem gente que tira férias de corrida. Não, eu vou tirar umas férias da corrida. Como assim, gente? Férias é o que me faz bem pra caramba. É uma das melhores coisas da vida. Você vai tirar férias da coisa que mais te faz bem. Tudo bem reduzir, né? Fazer aquela redução, porque você fez uma prova. Mas tirar férias de corrida, tem alguma coisa errada na cabeça, no pensamento. Por que você está correndo? Vamos lá, acorda. Olha, ó, não é para Instagram. Se você. Uma pergunta que eu sempre faço. Se não existisse Instagram, você estaria correndo? Boa. Tem gente que fica na dúvida, cara. Tem Tem. gente que para, putz, sabe? Ou, acorda, vamos repensar. E a corrida, para mim, assim, nesse sentido de querer, de ter um misto de medo de morrer cedo, porque eu já estava muito cagado da vida, e ao mesmo tempo agora querer desfrutar o melhor da vida. Eu acho que o melhor da minha vida começou justamente agora. Aos 40 eu falei, a década de 40 vai ser a melhor década da minha vida. Já estava em terapia, já estava tomando antidepressivo, e aos 40 anos não tinha nada de especial, não fiz festa, não teve bolo, nada, teve nada. Só teve um compromisso meu aqui dentro de dizer, os 40 anos vai ser a melhor década da minha vida. Mudei para João Pessoa, encontrei a mulher da minha vida, encontrei um esporte que, na verdade, não é esporte. Isso é mais do que um esporte. Corrida, o ser humano foi construído para correr, a mente desbloqueou, tudo maravilhoso. Estou aqui conversando com vocês, estou inspirando mais gente nisso. E aí o grande pulo do gato é, aos 50, eu vou renovar esse compromisso. Eu vou dizer, bom, os 40 passou. Mas, meu amigo, espera os 50. Espera as casas dos 50 para você ver como é que vai ser. Sabe? Esse pensamento positivo, essa coisa de jogar para cima e de não ficar pensando na piada do Zenta. Ah, agora eu estou no Zenta, ladeira abaixo e tudo mais. Cara, se liberta dessas coisas. Piadinha, frase feita, meme é legal, meme sobre um monte de coisa é legal, mas uma hora entra na tua cabeça e você vai se aceitar como isso. E graças a Deus, Anderson, não sou coach de porra nenhuma, mas graças a Deus está sendo. Os 40 anos está sendo a melhor década da minha vida. Foi a década, inclusive, que meu filho falou, né? Eu tenho um pai que eu sempre quis. E encontrei uma mulher maravilhosa, que todo dia eu acho que eu não mereço ter encontrado ela e tê-la na minha vida, assim. Minha mãe já veio para João Pessoa, minha mãe é apaixonada pela Ana também. Todo mundo da minha família que conhece a Ana vê a mulher que ela é e a nossa sintonia, o nosso relacionamento, e o quanto ela também está me fazendo muito bem. Não é só corrida, não é só isso, mas também ter um relacionamento saudável e tudo mais.
E é isso, cara. Vamos acabar por aqui, senão eu vou chorar mais, pô. Beleza, meu amigo. Gratidão mais uma vez. Eu não tenho como te agradecer por ter disponibilidade desse tempinho da sua vida para vir aqui compartilhar. E, como eu disse, para falar de performance e várias coisas, já tem muitos cantos e eu não sou especialista. Mas, para a gente conversar sobre isso aqui, ser gente. E às vezes a galera olha para a gente assim e fala, vocês têm motivação, vocês não têm problema. A gente é gente igual todo mundo. Só que a gente está escolhendo correr para um caminho que faz bem. Correndo. E fica tudo Amigo, mais fácil, né, Anderson? Os momentos mais difíceis ficam mais breves. A gente passa dificuldade, mas esses momentos difíceis, eles não têm tanto impacto, né? Exatamente. A gente leva uma Igual porrada. você estava falando das suas estratégias. A gente ganha na corrida, teve até um post que ele colocou essa semana. Corrida é uma metáfora da vida. Tem hora que a gente vai estar em subida, tem hora que a gente vai estar em descida, tem hora que vai doer, você vai perguntar por que eu estou aqui, mas você não pode parar. Você tem que seguir. Com certeza. E a mudança é essa. Momento difícil, tristeza, dificuldade a gente tem, todo mundo tem, mas eles tem um impacto menor. Isso. Né? A gente se entristece, mas logo bate a poeira e volta. Porque a gente está se reforçando nesses momentos de corrida, de positividade, de alegria. Vamos se divertir, minha gente. Vamos se levar menos a sério. Vamos se divertir e a gente se encontra na Trum Areia esse final de semana. Amigão, valeu mesmo. Gente, gratidão quem ficou até essa hora. Você que está assistindo a gravação, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que tenha gostado também. E a gente se vê na próxima. Quinta-feira, estamos aí com o JP. Boa. Beleza? Ei, vamos sair como o Miguel Falabella. Vai, eu e tu, né? Iago, peraí, tem que apertar no X, pô. Vai, aperta no X. Tem que apertar no X, pô. Que X, homem? No Parar Live. Mas para parar a live. Não, peraí, pô. Vai. Tá bom. Agora valeu. Aperta no X. Aí.